Opa! Ó, vou começar, aí a Coquesta entrou, vou começar a dar só uma breve explicação. Eu já, eu já chamo vocês. Já chamo você, Coquesta. Gente, boa noite, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Eu vou aceitar a Coquesta aqui. A gente vai conversando junto. Sejam bem-vindos, tomem um café, tomem uma água, se acomodem na cadeira. Boa noite, Guto! Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tudo bem por aqui. Então, tá Tá bom. quente aí? Como é que tá o clima de Botucatu, que eu sei que é muito louco? Então, eu acho que tá geral, tá muito louco, porque chove, para, mas hoje fez um dia bem quente, abafado, mas acho que logo mais vem água aí. Ah, que gostoso, aqui tá bem quente também. É, Bom, eu só vou dar uma breve introdução e boa noite pro tá? pessoal, para o pessoal entender como é que vai funcionar a live, e aí a gente começa a entrevista, tá bom? Muito obrigada Fechou. por você estar aqui desde já. Imagina, um Gente, prazer. boa noite. Opa. Um prazer. Gente, muito boa noite vocês que estão chegando. Pegam sua água, seu café, se acomodem aí na cadeira. Hoje é o Dia Nacional do Ecoturismo. E antes de mais nada, eu só gostaria de dizer que hoje essa live aqui é de certa forma, uma homenagem ao José Carlos, presidente do Sindicato Rural, que faleceu no último dia 11 de janeiro, uma das vítimas do Covid. Ele foi uma pessoa que lutou por décadas aqui em Angatuba para fomentar o turismo. Ele, antes de partir, ele deixou algumas sementinhas, então nós somos um pedacinho da semente dele que ele deixou, desse legado, e enfim, uma homenagem para ele também, porque isso aqui é uma semente, é um trabalho do Zé Carlos também, e a gente vai fazer o possível para que a gente dê continuidade com o maestro no legado que ele teve no turismo de Angatuba. Gente, só uma coisa sobre o funcionamento da live, a única coisinha só. Eu gostaria que vocês que vão tendo perguntas, né, vão tendo alguns questionamentos durante a live, que vocês façam uma pergunta de vocês nesse pontinho de interrogação que tem aqui embaixo, do lado onde a gente escreve e faz o comentário. Porque daí eu não interrompo a live, nem o Guto, para estar fazendo essa pergunta. Lá no finalzinho a gente tira 10 minutinhos e aí a gente volta e faz essas perguntas. Pode ser? Pode ser, Guto, também? Tranquilo? Fechado, combinado. Bom, Guto, para a gente começar, eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho para quem está assistindo. Tá, vamos lá. Meu nome é Augusto César Tecchio, mas podem me chamar de Guto, não gosto de formalidades, né, Maíra? Estava me chamando de Augusto, eu prefiro o Guto, tá? Então, para todos, muito prazer. Eu sou o Guto, da EcoQuesta, um pouco de quem é o Guto. Eu sou formado em administração de empresas, me formei em 96. Faz tempo, viu, gente? Eu não vou falar a minha idade, mas faz tempo. E depois, em 99, em 98, eu comecei o curso de técnico de guia de turismo, me formei em 99 e desde então trabalho na área de turismo, né? A EcoQuesta, ela tem já 12 anos, a empresa física há 8 anos, mas eu já trabalho no turismo há mais de 20 anos. Nessa caminhada, eu tive oportunidade no governo passado de ser secretário de turismo aqui em Botucatu. Então, eu fiquei 4 anos aí à frente do turismo do município. Aí teve mudanças políticas, como sempre, né? E eu saí do turismo e agora eu estou no esporte. Eu vou tocar uma pasta no esporte que chama-se Botucatu Terra da Aventura, porque os eventos esportivos saíam do turismo, os eventos esportivos outdoor. Depois eu vou falar um pouco do que é isso. E agora vão sair do esporte. Então, eu voltei para o poder público, né? E vou fazer esse trabalho, essa caminhada de 4 anos pelo esporte. E é isso, pessoal. Então, eu respiro, vivo turismo já há mais de 20 anos. Como eu disse, me formei em administração, mas era aquela fase de tinha que fazer uma faculdade, mas não foi onde eu me encontrei, nunca exerci. Meu diploma de administração de empresas serviu só agora, há 4 anos atrás, quando eu fui chamado para ser secretário, que precisava ter um curso superior, né? Então, foi quando eu apresentei meu diploma de administrador de empresas, mas o meu sangue está na minha veia e eu respiro o turismo mesmo.
Que legal. Muito obrigada, Guto. Bom, só me apresentar um pouquinho também para quem está chegando. Meu nome é Maíra, eu tenho 25 anos, sou formada em técnica em química, criadora aqui do Brechó das Galáxias. Eu sou fundadora da organização não governamental também, Grupo EcoHold, que é uma organização sem fins lucrativos de caráter político partidário que vem ganhando um certo destaque com o nosso trabalho dentro de alguns anos aqui na região de Angatuba. O último Fórum Ambiental a gente faz várias atividades, né? O EcoHold trabalha em 3 áreas, que é o meio ambiente, divulgação científica e rock and roll. E a gente realiza vários eventos, desde musicais, até voltado à questão meio ambiente também, e acadêmico, e a gente realiza todo ano, né, o Fórum Ambiental de Angatuba. Ano passado não teve por causa da pandemia, quem sabe esse ano a gente consegue fazer pelo menos de forma online. E o último Fórum Ambiental teve, inclusive, né, como tema água, turismo e qualidade de vida, porque a gente entende que isso está tudo ligado, né? E olha que interessante, essa live é em comemoração ao Dia Mundial, ao Dia Nacional, desculpa, do turismo, né, do ecoturismo, mas hoje também é considerado como o Dia Mundial do Futuro, que foi criado de acordo com algumas instituições, como a Teach the Future, que definiu, né, esse dia como Dia Mundial do Futuro, e para mim tem tudo a ver, que consiste basicamente em conversar 24 horas sobre o futuro. E é basicamente um pouco do que a gente vai fazer aqui agora, hoje também. Só uma coisinha, talvez algumas pessoas perguntem o que tem a ver brechó com turismo, né? Enfim. Só que é importante lembrar que para que o ecoturismo exista, a gente precisa de um meio ambiente que esteja saudável, né? A gente precisa de um meio ambiente que esteja em equilíbrio. Nenhum turista vai sair da cidade dele para ir para outra, para ver lixo, água contaminada e essas coisas. E a indústria da moda é a segunda indústria mais poluente do mundo, segundo a BBC, uma matéria da BBC. Só perde apenas para a indústria petrolífera. E além desse problema, né, ambiental, a gente também tem um problema social, que é o trabalho escravo, né? A gente tem na indústria da moda, a indústria têxtil, trabalha muito com cargas horárias abusivas. Tem casos também de mão escrava, mão de obra infantil. Enfim, é um grande problema. E outra coisa que eu gostaria de trazer aqui, fazer um link, né, é que atualmente o Brasil tem 14 milhões de desempregados. E aí a gente começa a pensar sempre em algumas soluções, né, de como a gente pode solucionar isso a curto, médio e longo prazo. E quando a gente fala disso, e fala de futuro, e fala de meio ambiente, o ecoturismo, ele surge como uma alternativa, né, sustentável de geração de emprego, geração de renda, movimentação da economia, que eu acho super interessante e super bacana. Porque o ecoturismo, além de ele gerar emprego, eu tenho uma colinha aqui que eu tô para não me perder, o ecoturismo, além de ele gerar emprego, ele movimenta a economia, é uma estratégia de conservação ambiental, garante recursos naturais para as próximas gerações e evita um colapso ambiental de saneamento básico e também saúde e sanitário. Então, eu sou uma grande defensora do ecoturismo porque eu acho que ele cura várias dores. Muito bom. Então, o brechó, ele tem tudo a ver com o ecoturismo, fora que o brechó das Galáxias, ele tem também como missão fomentar o turismo em Angatuba. A gente quer conseguir trazer mais pessoas aqui. Enfim, então, pelo menos com o brechó das Galáxias, diretamente, o ecoturismo e meio ambiente tem tudo a ver. Bom, para a gente começar, eu fiz uma pesquisa muito interessante aqui por Botucatu. No final do ano passado, eu conheci umas pessoas de Botucatu. E aí começou a surgir fotos e começou a surgir a EcoQuest também. Eu comecei a ver, eu fiquei louca pela cidade. Fiquei, assim, apaixonada como é forte o ecoturismo na cidade. E aí hoje eu conheço Botucatu, assim, se me deixar no meio da praça lá, da Praça Central, onde tem a catedral, eu vou andando sozinha até o Morro do Rubião Júnior, lá no Mirante, tranquilo, de tanto que eu estudei a cidade. E eu fazendo uma pesquisa para essa live, eu descobri que em 2019, Botucatu avançou no mapa do turismo brasileiro, né, passando da classificação C para B, né, segundo o site Acontece Botucatu, em outubro de 2019. Naquela época, você era secretário adjunto, né, do turismo, na época, né, Guto? E no ano passado, né, em 2020, apesar de Botucatu ter fechado o ano com saldo negativo na geração de empregos, a gente teve janeiro, fevereiro, março, julho, agosto, outubro e novembro fechando esses meses com um saldo positivo na geração de emprego, que eu achei isso, assim, para a situação que a gente está vivendo atualmente, incrível. Segundo o site,
da cidade botucatu.sp.gov. E nos últimos 4 anos, Botucatu acumulou mais de 4.000 pontos na geração de emprego no estado de São Paulo. Eu achei isso muito incrível. Só um ponto, né? Botucatu, ela tem quase 6 vezes mais habitantes que Angatuba. Angatuba, assim, é uma cidadezinha bem pequenininha, de 25 mil habitantes. Botucatu tem 144 mil habitantes, segundo o censo IBGE de 2020. Então, assim, apesar de ser uma realidade mais distante de Angatuba, né, por essa comparação de habitantes, eu acredito que a gente tem, sim, muito que aprender. Eu acredito você, Guto, que está aqui hoje é uma pessoa que vai somar muito pra gente, muito para os angatubenses, pra gente saber, aprender um pouco com a sua experiência e, de repente, tá levando isso em consideração quando a gente for trabalhar aqui também. Ah, eu esqueci de dizer, eu também faço parte do Contour aqui em Angatuba. Legal. Pode falar. Muito bom. Fico muito feliz pelo convite. Obrigado, um prazer, né, a gente poder falar um pouco do turismo que eu tanto amo e do turismo aqui em Botucatu, né? Como é que ele se desenvolveu, como que ele cresceu, enfim. E muito legal essa iniciativa, eu gostei muito. Eu gostaria de entender também qual que era essa relação do brechó das galáxias com o turismo. Então você já fez isso. Muito legal, muito bacana a sua a gente iniciativa. tá tudo envolvido. Muito legal. Bom, mas a gente sabe que nem sempre foi assim, né, Guto? Então, eu gostaria de conversar com você. A primeira pergunta Tá. Vocês estão há mais de 10 anos, né, no ramo de ecoturismo em Botucatu. São um sucesso, mas eu gostaria de começar, assim, primeiramente, como que vocês começaram, né? Como que era Botucatu 10 anos atrás? Como que era o Guto 10 anos atrás? Como que surgiu essa questão do ecoturismo e como que nasceu a EcoQuesta? Tá, vamos lá. Bom, como eu disse, eu me formei na área de turismo há mais de 20 anos, né? Mas eu sempre fui um amante da natureza, um apaixonado, né? Sempre estava andando para o mato, conhecendo novas trilhas, novas cachoeiras, enfim, isso aqui em Botucatu. E na época, quando eu trabalhava com transporte escolar, eu terceirizava o serviço do ângulo aqui de Botucatu com o Vans, né? E como eu gostava muito de conhecer não só lugares em Botucatu, como em outras cidades, me formei daí como guia de turismo. Durante a semana eu trabalhava com o transporte escolar e final de semana eu fazia alguns grupos para levar para alguns lugares, né? Sempre envolvendo o ecoturismo. Então, eu levava a galera para o Petar, para Ibitipoca, Serra dos Órgãos, Itatiaia, fazer agulhas negras e prateleiras, travessia do Pouso da Cajaíba para a Praia do Sono, estou dando alguns exemplos. E também cicloturismo. Eu sempre pedalei, sempre fui um amante da bicicleta, montava grupos também, então tinha uma carretinha de barco que eu adaptei, coloquei para levar bicicleta e levava a galera a fazer cicloturismo em outros lugares. Aí, como começou essa pegada, e eu conhecendo muito Botucatu, aquele ditado, né? Em casa de ferreiro, espeto de pau. Eu gostava da nossa região, eu amava Botucatu, ia para as cachoeiras, como eu disse, para os mirantes, para os vales, enfim. Mas eu nunca pensava em explorar o turismo na cidade. Por quê? Porque aquela mentalidade, que isso daí demorou um bom tempo, né? Para as pessoas terem, é assim, o que tem para fazer na sua cidade? Ah, Botucatu não tem nada para fazer. Eu acredito que isso aconteça muito aí também na cidade de vocês. Ah, Botucatu, nossa, não, fazer o quê em Botucatu? Turismo, imagina. Então, assim, eu comecei a ver que a gente tinha, assim, né, uma forte aptidão para desenvolver o turismo na cidade. E comecei a conciliar esses passeios que eu fazia, comecei a oferecer Botucatu, porque eu sou nascido e criado em São Paulo, eu vim para Botucatu com 17 anos, eu não falei minha idade, eu vou falar, tenho 52 anos. Eu vim para Botucatu nasci em São Paulo, vivi lá, meus pais eram daqui, daí eu retornei quando eu tinha 17 anos, aí eu fiquei por aqui. E eu conhecia muita gente de São Paulo, né? Daí eu comecei a trazer essa galera para cá que eu conhecia, né? Comecei a falar da cidade, o que tinha, e os amigos acabaram vindo. E a galera, todo mundo que vinha se encantava, né? Quando eu me formei como guia de turismo, para vocês terem uma ideia, eu tinha uma classe, nós éramos em 30 e poucos, acho que 26 se formaram. Desses 26, 3 tiraram a carteirinha na Embratur. Quer dizer, a galera fez, naquela época, vou fazer alguma coisa, mas ninguém foi para frente. E com a carteirinha eu animei e comecei a fomentar o turismo aqui.
Então, o pessoal, comecei a fazer um trabalho dentro da universidade, né, da faculdade de medicina, que a gente tem vários. Então, vinham pessoas para cá fazer. É um turismo também, né? Turismo científico. Acabavam querendo conhecer a cidade, já tinham meu contato. Então, comecei devagarinho, né? Comecei a fazer esse trabalho aqui em Botucatu. E não tinha uma pessoa que não falasse muito bem, né? Do pouco que a gente levava, que, assim, amava a cidade, falava, não sei se tem um potencial. E eu comecei a cada vez mais acreditar nisso daí. Foi quando eu montei a EcoQuesta. Então, eu montei a EcoQuesta e comecei a trabalhar com turismo regional. Eu era visto como um cara pirado, né? Aquele cara que fala, meu... Vocês são pioneiros em Botucatu? São os pioneiros? Oh, que interessante. E naquela época não existia Meet, vocês não tinham nada? Não, nada. Que legal. A EcoQuesta é a primeira agência de ecoturismo da cidade, né? E também o Hostel Questa é o primeiro hostel aqui de Botucatu. E nós temos tiro o meu chapéu para vocês, ó. Obrigado. Muito então, legal. A gente tem, junto com a agência, a gente tem o hostel também. Então, é um espaço bem legal. Se vocês entrarem na página do Hostel Questa, vocês podem fazer um passeio virtual por lá e conhecer. É uma pegada bem legal. O hostel é uma interação muito legal e tem tudo a ver com o ecoturismo e com a EcoQuesta. Bom, vamos lá, para a gente não perder o fio da meada. Então, eu comecei nessa pegada, trabalhar com turismo, acreditando, tirando leite de pedra e, logicamente, sempre paralelo com o que eu fazia, que era o transporte escolar, é o que me mantinha, o que dava o meu sustento da minha família. E a coisa começou a crescer, a tomar uma proporção. A agência física da EcoQuesta eu tenho há 8 anos, né? Mas isso daí demorou para eu chegar nisso, mas eu já trabalhava. Aí, quando eu abri a agência, eu resolvi largar tudo. Eu falei, bom, eu vou parar com o transporte e vou investir só no ecoturismo. Foi um frio na barriga, porque é duro você sair de um ganho fixo que você tem e arriscar, né? Nesse mundo, do jeito que sempre foram difíceis as coisas, mas enfim, todo mundo, não, você é louco, continua desse jeito, mas eu meti a cara. E graças a Deus, deu certo, né? O negócio foi crescendo cada vez mais, Botucatu ficando cada vez mais conhecida, o turismo se desenvolvendo cada vez mais aqui. Muito importante que sem isso nada acontece. A gente precisa de muito ainda, mas alguns empresários, né, da iniciativa privada começaram a acreditar e investir em Botucatu nas suas propriedades particulares, e isso é fundamental, né? E eu fazia, na época, eu não estava na prefeitura, isso aconteceu há 12 anos atrás exatamente, o secretário era um outro governo, mas o secretário me chamou, que eu era uma agência pioneira, e falou que queria desenvolver alguma coisa para chamar a atenção da cidade. Queria criar uma marca, uma identidade para a cidade. E chamou algumas pessoas que eram envolvidas, já faziam algumas atividades aqui em Botucatu. E nessa conversa, a gente criamos o Botucatu Terra da Aventura, que vocês já devem ter visto esse slogan. Virou o slogan da cidade, hoje é uma política pública já, né? O Botucatu Terra da Aventura existe há 12 anos. E qual que foi a ideia do Botucatu Terra da Aventura? A gente criar uma marca, uma identidade para a cidade. E foi isso daí, foram os esportes de aventura. Então, a gente começou a trazer eventos esportivos para a cidade, né? Na época, eu estava na iniciativa privada e eu tinha alguns amigos que eu sempre... Há mais de 15 anos eu faço corrida de aventura. Não sei se o pessoal conhece corrida de aventura, que modalidade é essa, mas é uma prova muito legal, que é uma corrida, né? Lógico, como o próprio nome diz, que é no meio do mato. Então você recebe uma carta topográfica da região, né? Com alguns pontos nessa carta, 10, 15 pontos, que são os PCs, postos de controle, e você sai com esse mapa, né? E tem várias atividades na corrida. Então, você corre, você pedala, você faz rapel, você rema. Então, é uma prova muito diferente, é uma prova de estratégia. E eu já fazia essa prova. Então, eu trouxe a corrida de aventura para Botucatu, né? Trouxe um parceiro que faz essas provas. Aí começaram a vir as provas de bike. O Rally Quest Off-Road, que é uma prova reconhecida nacionalmente, acontecia. Então, Botucatu começou a criar essa identidade, né, de Botucatu Terra da Aventura. E isso foi crescendo. Aí veio o Brasil Ride, que muitos de vocês devem ter escutado, que é uma prova hoje reconhecida internacionalmente, né? No ano de 2019,
Nós tivemos mais de 4.000 atletas aqui em Botucatu, né? Mais as pessoas, os familiares. Então, assim, lota a cidade, lota a região, é um sucesso total. E a marca pegou. E isso daí eu acho que foi um grande divisor de águas, essa marca, o Botucatu Terra da Aventura, para Botucatu. Porque é o que eu digo, quando você traz uma pessoa de fora para fazer uma prova, fazer uma corrida, você fala, é um turista? É um turista, né? Ele está vindo com um objetivo, um único objetivo, que é fazer a corrida. Mas ele acaba, e as provas que a gente fazia eram todas outdoor, na natureza. Então o cara acaba conhecendo a região. E essas pessoas são formadoras de opinião. Então, o cara, ele veio, ele vai sair, no primeiro churrasco que ele tiver com os amigos, ele vai falar, meu, fui fazer uma prova de corrida de aventura em Botucatu, a região é demais. Tem umas puta cachoeira, tem mirante, tem umas trilhas maravilhosas. Isso daí acaba sendo esse boca a boca, eu acho que é fundamental e foi fundamental para o desenvolvimento do nosso turismo. E aí o negócio pegou e não tem mais volta, né? Cada vez crescendo mais. Para vocês terem uma ideia, o ano de 2020, infelizmente, todos nós sofremos, né, com a pandemia, mas eu estava no calendário da Secretaria de Turismo, que o Botucatu Terra da Aventura fazia parte do turismo, né? Eu estava com um calendário com 28 eventos esportivos durante o ano. Então, assim, praticamente quase todos os finais de semana a gente tinha uma atividade de um evento esportivo. E isso acabou, assim, desenvolvendo muito a região. Então, as pessoas hoje procuram a EcoQuesta para pedalar, para correr, para fazer rapel, para fazer canoagem, enfim, várias atividades de ecoturismo. Então, acho que isso daí foi o divisor de águas para Botucatu, foi essa marca que a gente desenvolveu e instituiu na cidade, o Botucatu Terra da Aventura. Falei bastante já. É bem conhecido, né? Então, eu fiquei Sim. muito encantada depois que eu comecei a olhar muito para Botucatu. Depois que eu precisei de terceiros para mim conhecer Botucatu, assim, olhar com atenção. E eu vi que ela é destaque aqui no interior de São Paulo. Acho que ela tá uma dos top 10 aí mais procurados hoje em dia, né? Então, Sim. assim, fico muito feliz de estar conversando com o precursor do turismo formal em Botucatu. Só queria fazer uma pergunta. Quando que vocês Tá. conseguiram o MIT, assim? Faz muitos anos? Demorou quanto tempo mais ou menos pra vocês para formar o Conselho Municipal, para vocês fazerem o inventário e conseguirem o MIT? Hoje vocês Tá. têm o MIT, né? Vocês Nós recebem uma somos, nós somos o MIT, isso daí foi uma corrida contra o relógio, sabe? Porque eu entrei em 2017, né? E a conversa dos MITs era uma coisa que tramitava entre os municípios, falando que ia ter MIT, que ia ter MIT. Algumas cidades correram atrás e nós, até a época, a gente achava que isso daí era conversa de política, que não ia acontecer. Aí foi quando decretaram, então 640 municípios que iam ser decretados MIT. Já tinham vários, né? E nós, para o pessoal entender, hoje nós temos 70 instâncias turísticas e 140 MITs, né? Eu vou falar um pouquinho mais disso daí. Mas como nós chegamos nisso? Quando eu entrei em 2017, essa foi uma das missões que eu recebi, né? Ó, vocês têm que... Então é recente. É recente. A gente Nossa, tornou MIT final de 2018. Então, a gente interessante. foi uma corrida contra o relógio, a gente fazia o plano diretor de turismo, né? Já existia o Conselho Municipal, mas para você adequar ele dentro das regras e normativas do Estado, a gente precisou fazer algumas alterações do Conselho Municipal de Turismo. É fundamental, viu, gente? A cidade ter um Conselho Municipal de Turismo forte e ativo. Isso daí, se vocês pleiteiam algum dia, e eu acho que vão abrir outras vagas para a MIT, é muito importante a sociedade civil organizada se envolver com o turismo e fortalecer o Conselho Municipal. É muito importante. Então, nós fizemos a lição de casa. Fizemos o plano diretor de turismo, conselho forte, passamos tudo pelo crivo do governo de estado e fomos nós éramos o número 138. A gente conseguiu, assim, 45 segundo tempo, a gente conseguiu o selo de MIT. E, graças a Deus, já estamos colhendo frutos com isso, também no meu governo, na minha gestão. A gente está construindo um memorial da música raiz, que a gente já conseguiu uma verba para esse memorial. Já temos 2 outros novos projetos que encaminhei no ano passado, que foi a sinalização turística urbana e o portal do Rio Bonito. Rio Bonito é um balneário que nós temos aqui. Então, foi muito bom e é um selo reconhecido, né? Que eu estava comentando, qual que é a ideia do governo do estado, para vocês entenderem. Existem 70 instâncias, que essas instâncias conseguiram esse selo por
questões políticas na época, né? E por que se abriu 140 municípios? Municípios de interesse turísticos. A ideia, o governo do estado, é fazer um ranqueamento, né? Então, tem muita cidade que é a instância turística que recebe esse aporte financeiro, também para o pessoal entender. Não é que vem uma mala, o MIT recebe 630 mil reais por ano. Não é que vem uma mala de dinheiro, você Secretaria de Turismo. Não é isso. É através de infraestrutura turística. Você tem que montar um projeto de infraestrutura turística. Esse projeto você apresenta para o COC, ele é uma comissão dentro do governo do estado, ele aprova, daí retorna, depois a gente manda para o DAD que libera o dinheiro. Então, o dinheiro só vem através de projetos para infraestrutura turística, né? E esse dinheiro com as instâncias, a instância recebe 3 milhões, para vocês terem uma ideia. Era utilizado muito para outras coisas, então asfalto, saneamento básico, enfim. Não que não seja prioridade, mas era uma verba que deveria ser destinada para turismo. Então, tem muitas instâncias hoje que não tem nenhum segmento turístico e receberam muitos anos dinheiro do governo do estado para investir no turismo. Então, qual que é a ideia do governo? É genial. É fazer um ranqueamento, tipo Série A, Série B, né? Então, as instâncias que não fizeram a lição de casa, das 70, as 3 últimas na classificação, elas caem para MIT, né? E os 3 MITs dos 140 melhores ranqueados, eles sobem para a instância. Então, hoje, o trabalho das cidades que desenvolveram o MIT é um trabalho contínuo, né? Você alimentar, passar informações do governo do estado para a gente um dia conseguir chegar a ser instância, ter uma verba bem melhor. Então, é mais ou menos isso. Guto, e hoje, né, Botucatu hoje, a EcoQuesta hoje, o que o turista pode encontrar hoje em Botucatu através da EcoQuesta? Vamos lá. O que está esperando ele? O nosso segmento é ecoturismo e esportes de aventura, né? Então, o que mais procuram hoje? Trekking, pessoal, isso daí caiu na febre da galera, né? Fazer caminhada, fazer trekking. Mountain bike também, a gente tem grupos que formam grupos que vêm para Botucatu para pedalar. Rapel, a gente tem a atividade de rapel, se o pessoal não conhece, rapel é aquela galera que desce de corda na cachoeira. Então, a gente tem rapel na cachoeira, a gente tem rapel na Pedra do Índio, que também é um marco da cidade, nas Três Pedras, no Morro do Peru, em algumas cachoeiras da cidade. Então, é uma prática que o pessoal procura bastante, o rapel também. E hoje, acho que assim, a cereja do bolo da EcoQuesta são os acampamentos, que é uma experiência única, né? Então, a gente tem toda a estrutura para acampamento. A gente tem estrutura para levar 80 pessoas a acampar, né? Então, você não precisa ter nada, simplesmente nada. Você precisa vir para a EcoQuesta e a gente oferece essa experiência para vocês, né? E não é só acampamento, a gente faz um pool de atividades quando a gente vende essa experiência. Então, é de sábado para domingo, então a gente tem um trekking, depois tem um acampamento, depois tem um yoga, à noite tem um luau, né? Aquela conversa na fogueira para falar da experiência do dia. Então, é mais ou menos essas atividades que a EcoQuesta desenvolve. Canoagem também, nós temos vários caiaques, a gente leva o pessoal ver o pôr do sol no Rio Bonito, remar no Lago da Pavuna, enfim. É mais ou menos Guto, por aí. você falou que a pessoa vai até a EcoQuesta. Eu fiquei curiosa. A pessoa chega, por exemplo, faz check-in lá na EcoQuesta, né, na parte física. E aí ela precisa de um carro para ela se direcionar a esses pontos, que vai ter o trekking e tudo mais. Ou vocês têm alguma condução que leva a pessoa também até o local, assim, Tá. onde vocês vão realizar as atividades? Vamos lá. Geralmente, hoje o maior meio de comunicação, lógico, são as redes sociais, né? Facebook, Instagram, enfim. Então, a gente marca a saída da EcoQuesta, né? A gente tem um veículo, a gente tem uma combosa lá, uma amarelona, e a gente Adoro. a gente tem a combosa que leva a galera, mas assim, a maioria das pessoas, elas acabam indo para a atividade com o carro próprio. Por quê? Porque você consegue fazer a sua programação pós-evento, né? Então, por exemplo, a gente vai fazer o trekking que a gente intitula como Caminhos do Piabiru, que sai da Pedra do Índio e vai para as Três Pedras, né? Então, faz o trekking, né? Voltou, o cara pode ficar ali na Pedra do Índio, pode comer lá, ou senão o cara vai para o Vivan,
ou o cara vai no restaurante rural para comer. Então, o cara consegue ter essa autonomia, né? De depois do rolê, depois da atividade, fazer alguma coisa. Então, geralmente, a gente marca o encontro, né, com o Cuesta, né? Aí tem muito de carona, né? Um vai com um, vai com o outro. E quem não tem, a gente bota a combosa na pegada para levar a galera. É isso que eu ia perguntar. Então, realmente, quem não tem, vamos supor assim, eu não tenho carro, não tenho coisa, mas se eu quero ir para Botucatu, eu posso ir sabendo que eu vou conseguir chegar lá, porque a EcoQuest também fornece automóvel, né? Tranquilo. Pode chegar lá na EcoQuest que você vai fazer o rolê. Tem uma modalidade ascendente no ecoturismo hoje em dia, que é o turismo astronômico ou astroturismo, né, que as pessoas chamam. E eu vi uma foto muito bonita que o Thiago, que trabalha com você, me enviou, Sim. que vocês estão acampando lá, né, não sei se é a base da nuvem, não lembro como que se chama o local. E aí tem toda a Via Láctea atrás, assim, eu achei maravilhoso. E aí, assim, eu gostaria, não sei se já pensaram nisso também, fazer mais uma questão de turismo pedagógico, assim, não sei, de repente voltar para o turismo astronômico também? Não, a gente nunca tivemos essa visão. Assim, a gente vende essas noites maravilhosas de Botucatu, mas é um negócio direcionado para o turismo astronômico. A gente tem aqui, tinha um professor que chamava-se Professor Álvaro, era um professor de geografia, era uma enciclopédia ambulante, o cara sabia tudo, sabe? Ele tem uma informação que tem um local aqui na nossa região, mais precisamente atrás da Unesp. A Unesp é onde é o campus, a universidade aqui de Botucatu. Que ele falava que isso daqui foi considerado o terceiro maior ponto de visibilidade astronáutica da América Latina. Então, assim, o nosso céu aqui realmente é um negócio maravilhoso, sabe? E essa experiência, né, a gente tem com o pessoal que vai acampar, todos os acampamentos, quando São Pedro permite, né, que o céu tá bonito, a gente faz isso, né? Deita na grama, chama o pessoal, fala assim, olha, é impossível você sair daqui sem ver uma estrela cadente, sem identificar alguma coisa. Então, sempre acontece. Então, é um negócio fabuloso. A gente não vende esse produto, mas acaba sendo um produto dessa vivência que a pessoa faz no acampamento. Então, você falou, né, da questão que você comentou de aqui em Agatuba também ser um problema das pessoas não acreditarem, né, no potencial turístico que a gente tem. Em 2018 e 2019 a gente realizou 2 eventos astronômicos aqui. Em 2018 a gente trouxe cientistas referências no Brasil para cá. E eles chegaram aqui e eles ficaram assim boquiabertos, porque Angatuba é muito menor que Botucatu e assim lá da praça você consegue ver coisas que eles lá no grandes centros não veem. E tem outra coisa também que é a biodiversidade. Que, cara, os gringos geralmente pagam muito caro para fazer birdwatching, que é a observação de pássaros. Então, assim, são várias coisinhas que quem mora no interior, às vezes, nem acredita que tem algum valor. Assim, a não ser que a pessoa goste. Por exemplo, eu assisto o pôr do sol quase todos os meus dias. Mas para quem vem de fora, enche os olhos, assim, então, tipo, é isso que você falou, às vezes a pessoa não... Quem mora na cidade não vê o potencial turístico que a cidade tem, e essas coisinhas simples podem servir de uma grande atração para a cidade, né? Com certeza. Bom, eu acredito que eu peguei a pessoa muito certa para falar sobre isso, mas você sabe dizer mais ou menos, em média, quantos turistas Botucatu tem recebido por ano? Ó, eu vou te passar um número que a gente fez em cima do... que quando a gente desenvolve o plano diretor de turismo, a gente precisa apresentar vários números, né? E como a vocação do município foi considerada o esporte de aventura por conta dos eventos esportivos, então a gente teve... O ano passado eu fiz um trabalho em cima dos números que a gente tinha do plano diretor de turismo. Logicamente que 2020 a gente não pode fazer coleta de dados nenhuma, porque foi um ano atípico completamente, né, por conta da pandemia. Mas de 2019, quer ver, ó, deixa eu achar aqui, a gente teve, cadê? Aqui, tá, achei. Nós tivemos aproximadamente as pessoas envolvidas com, assim, tem a galera envolvida diretamente e indiretamente com os eventos, né? E a gente tem o número também de pessoas que a gente tem de algumas agências em relação a que vem. Isso daqui está falando de tudo, tá? De turismo de aventura, turismo religioso, turismo científico, enfim. Então, esses números são do Plano Diretor de Turismo. Nós tivemos aproximadamente 90 mil visitantes no ano de 2019.
tá? Em relação à receita, que nós temos um número que a gente trabalhou, esse número daqui a gente coloca que tem, como nos eventos, tem muitos participantes de Botucatu. Então, a gente faz uma porcentagem e tira. Esse número que eu estou passando é em relação valor aproximado de receita que o município tem com esses turistas, tá? Perto de 81.470.000 reais, tá? Então, é uma questão muito interessante também, porque as pessoas, quando a gente fomenta o Botucatu Terra da Aventura, então não existe evento gratuito, né? Ninguém vem para a cidade, faz o seu evento, precisa ter uma contrapartida do município. Nós chamamos como apoio. Não é que o município banca o evento, né? A pessoa vem, vende as inscrições e sai com o bolso cheio. Um evento esportivo hoje é bem organizado, estruturado, ele custa muito dinheiro. Então, o organizador ele precisa ter um aporte, um apoio financeiro do município, né? E isso daí ajuda e incentiva as pessoas virem, esses organizadores virem. E eu sempre acreditei nisso. Então, a gente sempre tomou porrada também, que tem gente que acha que não pode. A prefeitura não tem que dar dinheiro pro cara, que o cara já ganha dinheiro. Só que as pessoas não fazem a conta. A matemática das pessoas que não entendem, qual que é? Um evento de 1.000 pessoas, se o cara cobra 100 reais, o cara está colocando 100 pau no bolso. O cara não tem ideia do custo da organização de um evento, entendeu? Então, é importante a gente ter esses números, porque assim, o retorno financeiro para os cofres públicos é líquido e certo. Quando você investe um dinheiro, esse dinheiro volta muito maior quando a cidade está acontecendo com o turismo, né? E tem um outro retorno também que as pessoas não contabilizam, que é a mídia espontânea. Como eu falei, Botucatu, há 12 anos atrás, 15, ninguém conhecia. Hoje, o Botucatu Terra da Aventura, Brasil Ride, Festival Brasil Ride, são eventos conhecidos internacionalmente. Então, é um investimento do município que você investe, você colhe frutos com isso para uma divulgação, para aumentar o seu turismo e, ao mesmo tempo, você vai reverter esse dinheiro para os cofres públicos outra vez. Então, é mais do que uma poupança isso daí, porque você tem retorno de mídia espontânea, retorno de novos turistas, enfim. Então, é fundamental isso daí. Assim, a cidade precisa acreditar. E só um ganchinho que você falou, das pessoas não acreditarem, a gente sofre com isso também aqui em Botucatu, né? Até hoje. Então, foi se desenvolvido um trabalho pela Secretaria de Turismo que chama-se Descubra Botucatu. A prefeitura bancava isso daí, contratava uma agência local, né? Guias locais, né? E a gente fazia de 2 a 3 vezes por mês saídas de ônibus da estação ferroviária, onde levava gratuitamente os munícipes conhecer alguns pontos turísticos, né? E isso também deu uma visibilidade legal. Parou com esse negócio do cara. Fizeram um trabalho, então, para os munícipes, para os frentistas de posto, fizemos para a rede hoteleira, para o pessoal que recebe, né, o receptivo da rede hoteleira. A gente ofereceu esse trabalho, né, para capacitar essa galera, né? Porque o frentista do posto é um cara, ele é um pitch, né? Um posto de informação turística. E todo mundo que chega de fora para ali e pergunta onde tem um bom restaurante, o que tem para fazer na cidade. Então, esse cara tem que ter uma boa informação, né? Então, o Eu achei muito legal. foi desenvolvido nessa pegada. Pode falar. Eu achei muito legal porque também torna uma coisa democrática, né? Porque nem, vamos dizer assim, tem a população de Botucatu, mas nem todo mundo vai ter dinheiro, de repente, para pagar e conhecer, né? Então, eu achei interessante que também torna uma coisa democrática, né? Para aqueles que não têm condição, também conhecer o que a própria cidade tem, né? Achei muito bacana isso. Você já respondeu uma outra pergunta, né, que eu ia fazer para você, quanto que Botucatu movimenta anualmente. Muito legal. Mas agora, voltando à EcoQuesta, eu sei que teve a pandemia e tudo mais, né? Vamos tentar acelerar aqui para a gente conseguir falar certinho. Mas hoje, quanto que a EcoQuesta, quantos colaboradores a EcoQuesta conta? Contando com o hostel, assim, tudo. Tá. Eu tenho uma equipe que trabalha, assim, são prestadores de serviço, tá? Eu não tenho nenhum funcionário registrado na EcoQuesta, né? Eu tenho parceiros. Então, por exemplo, o Thiago hoje, que é meu braço direito, que está à frente da EcoQuesta, porque eu estou de volta na prefeitura e consome meu tempo praticamente full time de segunda a sexta, ele é um colaborador da EcoQuesta, né? Ele é um parceiro.
E os freelas também. Então, a gente chega a trabalhar aí com 8, 10, 15. A gente tem um grupo de pelo menos umas 20 pessoas que prestam serviço para a EcoQuesta. Foi muito legal o que você comentou no começo da sua explanação, falando da geração de emprego e renda. O turismo, sem dúvida, assim, ele tem que ser visto pelos órgãos públicos, pelos governantes, como um dos maiores, maior potencial de geração de emprego e renda. Eu vejo isso e tenho uma satisfação muito grande, né, pela EcoQuesta, que assim, hoje a maioria dos meus colaboradores são universitários, entendeu? É uma molecada que está aqui em Botucatu, está estudando, está fazendo faculdade, tem essa pegada, lógico, tem que gostar, né, do ambiente natural, tem que gostar do que está fazendo, e você vê que eles estão fazendo uma coisa prazerosa, que eles estão aprendendo, quer dizer, eles aprendem, porque a gente ensina muita coisa, né, de todas as atividades que eu estou falando, a maioria dos meus colaboradores, eles já têm expertise e know-how para fazer um rapel com um grupo, para fazer um trekking, para fazer uma escalaminhada, para pegar e levar a galera a remar. Então, eles aprendem uma atividade, né, e ganham uma grana, né? Então, assim, é muito prazeroso quando eu passo a régua, né, de um final de semana e pago essa galerinha, de ver que assim, a EcoQuest está fazendo a parte dela, né, de oferecendo receita para as pessoas que estão na cidade. Um problema também, né, desse descrédito no potencial turístico da cidade, que às vezes os outros empresários que não são diretamente ligados ao turismo pensam, o que eu vou ganhar com isso? Mas quando você traz turistas de fora, seja do ecoturismo, turismo religioso, científico, enfim, a cidade inteira ganha, né? É a hotelaria que ganha, é o mercado, a lanchonete, é a farmácia, enfim. É tudo, né? Com certeza, movimenta toda a economia da cidade. Estamos no finalzinho. Quais os desafios do ecoturismo na pandemia? Em meio à pandemia, o que você sentiu assim? O começo foi muito difícil, né? Os primeiros meses de pandemia, quando teve realmente aquele lance de fecha tudo, para tudo. Então, de março, abril, maio, junho, julho, uns 6 meses até agosto, a gente paramos 100%, né? A gente respeitou as normativas dos governantes e a gente parou 100%. Então, foi uma época muito difícil. Foi bem, bem complicado, né? E aí as coisas começaram a tomar seu caminho. As pessoas também não aguentavam mais ficar trancadas dentro de casa, né? Então, a gente começou a fazer atividades, logicamente, sempre respeitando os protocolos de higienização, máscara, álcool em gel, enfim. As coisas estão acontecendo. Só que hoje o segmento do turismo é diferenciado, é diferente. Não tem mais aqueles grupos de massa que vêm, mas são mais grupos fechados, né? Então, pega uma galerinha lá, com mais alguns amigos, já tem esse contato no seu dia a dia, então vem acampar com essa galera. As pessoas estão procurando famílias, procurando a EcoQuest para fazer acampamento só deles, entendeu? Para vir 4, 5 amigos, que a família já tem esse relacionamento, esse contato, então essa galera quer fazer. Então é um outro tipo de ecoturismo que está rolando. Mas com certeza absoluta, a tendência do ecoturismo aqui no Brasil é crescer muito depois dessa pandemia, com toda certeza. Foi uma das coisas procuradas, né, como alternativa para o pessoal que queria espairecer um pouco a cabeça, né? E você respondeu uma outra coisa que eu ia perguntar para você também, que é o que podemos esperar do turismo brasileiro, né? Bom, vamos para a pergunta e para a resposta. Então, tem 2 perguntas aqui. Vamos ver. Tá. Vamos aqui, o da Bepolis. O que é MIT? Tá. Você quer responder? Na verdade, é MIT, tá? É Município de Interesse Turístico. Como eu estava dizendo, são 70 instâncias hoje e 140 MITs. Então, o município de interesse turístico hoje, ele recebe um aporte financeiro através de projetos, né, que você apresenta para o plano de Estado, até R$630 mil, né? Então, hoje, 140 municípios têm esse selo de MIT. É isso. O MIT ele é um título, né, que igual você falou que ele consegue através de projetos que são aprovados. Daí o município, né, que consegue esse título de município de interesse turístico, ele começa a receber uma verba, né? Eu não sei se é federal, se é estadual, enfim. Estadual. E aí a prefeitura, né, estadual,
ela começa a investir, por exemplo, em emplacamentos na cidade, em coisas que vai dar pelo menos um mínimo de estrutura e acessibilidade, vamos dizer assim, para receber turistas, né? Bom, tem mais uma pergunta aqui também. A EcoQuesta trabalha com hostel, né? Eles aceitam trabalho em troca de acomodação? Isso é muito legal, porque muito mochileiro faz isso. E eu, inclusive, eu ia falar isso pra você depois no final, viu? Quando eu for para Botucatu, eu quero fazer uns freelancer também. Tá, então, eu nunca fiz esse tipo de parceria, mas foi muito legal a pergunta, porque hoje a gente acertou com uma pessoa, um estudante, ele é de uma cidade próxima aqui, a Embi. Ele fazia faculdade em Presidente Prudente, ele deixou a faculdade, né, por questões pessoais e da pandemia, e ele pediu essa troca, né, de um tempo para trabalhar no hostel, um tempo para se dedicar a fazer alguma coisa. Ele vai vender brigadeiro de porta em porta. Ele tem um brigadeiro que ele já vendia na faculdade, enfim. E a gente acertou hoje essa parceria com esse menino. É uma nova experiência, vamos ver como é que vai ser, né? Mas é interessante, sim, com certeza. É interessante porque o mochileiro, né? Eu, inclusive, estou querendo muito fazer um mochilão também. A gente vai pesquisando, né? A gente que é de baixa renda, nem todo mundo vai ter dinheiro para desembolsar 1, 2, 3 mil reais, enfim, para viajar. E a gente vê muita instrução, justamente isso, porque muitos hostels no Brasil e fora do Brasil, eles aceitam isso, né? Não, você pode trabalhar aqui tantas horas por dia e a gente dá pelo menos a noite para você passar, sabe? E aí tem essa permuta também. E você já deve ter viajado bastante também, né? Você já fez algum mochilão também, assim? Isso deve somar muito para você que trabalha com turismo também, conhecer outros lugares, né? Não, com certeza. Já fiz algumas viagens, em particular mochilão. Eu fiz um que durou um mês e pouquinho, que eu fui para... Oh, meu Deus. Nossa Senhora, deu branco. Eu fui pro... Não, eu fui pro... Oh, meu, deixa eu lembrar meu roteiro, pera um pouquinho. Deu branco total aqui. Eu fui pro Salar de Uyuni. O Salar de Uyuni, quem não conhece, é na Bolívia, né? Então, eu fui para La Paz primeiro, depois fui pro Lago Titicaca, depois fui fazer também Machu Picchu, daí eu fiz o Atacama, deserto do Atacama, e fiz o Salar de Uyuni, que chama, tudo numa única viagem. Foi uma viagem de um mês e pouco. É muito legal, uma experiência muito boa, mochilão. Bom, e a gente chegou no fim, então, da nossa live. Eu ia falar que a EcoQuesta também tem hostel para quem quiser conhecer. Sim. Gostaria de convidar, Botucudo que fala, né, Guto? Botucudo, Gostaria de convidar os botucudos a seguirem o Brechó das Galáxias, que é um brechó diferenciado. A gente é um bebê ainda e a gente vai começando com vários projetos, enfim, e parcerias também. E convido os angatubenses a conhecerem a EcoQuesta, conhecerem Botucatu e contarem com a EcoQuesta. Inclusive, deixo um espaço para você falar um pouco que eu vi que tem algumas programações, né, novas que vocês estão fechando, se você quiser falar um pouco disso, e a gente encerra a live. Bom, pessoal, é isso. Bom, primeiro, um prazer, obrigado pelo convite. Muito bom falar a respeito de turismo, principalmente da nossa cidade aqui, falar da EcoQuesta, é muito prazeroso. Então, obrigado pelo convite. E, pessoal de Angatuba, vocês estão mais do que convidados, tá? A EcoQuesta está de portas abertas. Para vocês saberem um pouco mais detalhadamente do que a gente faz, nossos pacotes, valores, é só entrar no nosso Facebook, no nosso Instagram, que tá tudo lá, tá? O Tiagão responde vocês aí prontamente. E eu vou falar um lance aqui, ó. O pessoal da Angatuba que fechar nossos pacotes aí, pode falar que é de Angatuba, que participou aqui da nossa live, que vai ganhar 10% de desconto das nossas atividades. Então, bora para cá, venham viver essa experiência de fazer uma atividade aqui da EcoQuesta em Botucatu. Muito obrigado, gente. Eu queria agradecer também, primeiramente, ao Guto, por estar aqui, por ter aceitado. Guto, muito obrigada mesmo, muito interessante de conversar sobre isso e lembrar que tem tudo a ver com o meio ambiente, enfim, lembrar de a gente preservar e para os angatubenses que estão assistindo, a gente acreditar e fortalecer esse contour. Posso fazer uma live futuramente falando disso.
do que é o Contour, como que a gente participa. Posso chamar alguém da prefeitura para estar vindo fazer essa live comigo, porque sem ele a gente não consegue verba, a gente não consegue desenvolver. Eu também tenho um KNAI pelo Brechó das Galáxias, que é promotora de turismo também. Eu estou só esperando essa pandemia passar, de repente a gente pode fechar um pacote de pessoas aqui e eu tá indo conhecer Botucatu e levando os Zangatubenses junto também para aprender. Eu acho que essa visita e essa conversa, ver como que funciona em outra cidade, como que é o roteiro, enfim, é muito importante para a gente aprender. Então, Guto, saiba que você está participando muito do desenvolvimento turístico de Angatuba também com o seu conhecimento. Espero que você saiba da sua importância nessa live hoje. Muito Gostaria obrigado. de agradecer ao Thiago, que me atendeu. Cara, sensacional, Thiago, muito simpático, uma pessoa assim que eu adorei conhecer. Legal. E gostaria de agradecer também aos meus parceiros do trabalho, o Grupo EcoRoad, Aguarei Soluções Ambientais. Infelizmente, o Zé Carlos, que foi a pessoa precursora, né, que chegou aqui em Angatuba, assim, defendendo essa parte do turismo que não está mais aqui. E agradecer a vocês que vieram na live e ficaram até o final. Muito obrigada. E é isso, gente. Boa noite para vocês e até breve. Obrigada, Guto. Tchau, Valeu. tchau. Tchau, tchau. Como que encerra?